Relacionamentos. Uma nova perspectiva sobre você e o outro. Escrito por Rafael Souza. Maquia Sienkiewicz. Sumário. 1. Século XXI. 2. Contos de fadas, heróis, lendas e histórias não contadas. 3. O relacionamento mais importante. 4. Gerações, pressão e nível de conhecimento. 5. O que fazer hoje em dia? Capítulo 1. Século XXI. Bom, começando pelo começo, que é onde estamos hoje. Nosso querido século XXI. Cheio de avanços, modernidades, internet, e a vida que costumava ser mais natural agora cheia de tecnologia e inovações que todos estão contentes de ter devido à facilidade que traz a nossas vidas. Antigamente, para quem está acostumado a ouvir, costumava ter mais meios de socialização naturais do que há hoje em dia na parte do pessoal mais novo. Antigamente era futebol na rua, pipa, corridas para cima e para baixo, desafios por parte de uns para com os outros, e por isso era uma forma bem diferente de conhecer outras pessoas. Hoje em dia já temos um certo receio, por parte dos mais velhos referente ao como estamos nos conectando hoje em dia. Talvez entre uns haja mais aceitação. Talvez outros ainda se encontrem parados no tempo, devido a alguns fatores que irei mencionar aqui neste livro. O importante aqui é que as coisas mudaram, estão evoluindo, e que podemos concordar que estão prestes a ficar melhores para todo mundo. Algo importante que já quero trazer logo de início nessa leitura para você é referente ao termo que cada um é único e especial do seu jeito. E vamos nos referir bastante a isso das mais variadas formas neste livro. Esse livro é para você que está começando a se descobrir, para você que está vivenciando novas formas de experienciar a vida e que está indo de acordo com o que gosta e que sente que é certo. É para você se situar melhor em como lidar com face ante as experiências e como sair mais evoluído na soma dos acontecimentos. Funcionará bem se você for jovem ou também se você for um pouco mais avançado em idade. O importante aqui é que essa é uma visão um pouco mais completa de como você se desenvolver em um tema que é de muito foco para o bem-estar geral da vida de qualquer um. Este livro pode ajudar você a navegar em jeitos novos de ver o outro e, consequentemente, abrir você para uma nova face, uma nova forma, ou até mesmo, dependendo do nível que você está, abrir até mesmo uma nova dimensão da forma como esse conceito é, na sua forma um pouco mais simples. Espero que você esteja preparado para o que vem por aí. Pegue um chocolate, beba uma água e até mesmo faça um chá, pois eu lhe garanto que você ainda não leu nada parecido com isso. Capítulo 2. Contos de fadas, heróis, lendas e histórias não contadas. Bom, para quem teve acesso a esse tipo de evento em sua vida, pode-se ser mais fácil ter uma atitude boa diante da vida. Pois esses tipos de histórias criam em nós, mesmo que inconscientemente, uma forma positiva de lidar com problemas. Não vou dizer desafios aqui, pois acho que isso é algo um pouco mais diferente. Pois como irei explicar no capítulo de gerações, pressão e nível de conhecimento, isso acaba sendo uma nova forma de lidar perante esse conceito, que é muito mencionado por quem é mais velho, até mesmo porque nós que somos mais novos vivemos a vida de forma mais leve e até mesmo de forma mais simples. Porém, esses conceitos vão se encontrar com os conceitos dos mais velhos conforme você vai lendo esse livro. Então, quer você já tenha ouvido sobre alguma história de contos de fadas, alguma história sobre heróis ou algo nesse âmbito, cabe aqui dizer que isso é muito importante para se levar a vida hoje em dia, para se ter, de certa forma, um algo a mais no modo de enxergar como a vida funciona. Pois, de outro modo, você pode carecer de nutrição emocional para si. E aqui venho lhe dizer, esse sintoma pode ser algo bem subjetivo, pois entra no conceito familiar em que não vou me estender aqui, pois outro livro inteiro poderia ser escrito aqui. O ponto importante é você levar em consideração que você tem energia emocional e que isso precisa ser restaurado a cada vez que você vive uma experiência.
Por isso é importante que você conheça isso que chamamos de histórias de heróis ou conto de fadas, porque além de criar uma nova dimensão de entendimento na sua percepção de vida, isso nutre em você que as coisas acontecem por um motivo, que cada situação na sua vida pode ser tirado o mel dela e que lhe torna cada vez mais alguém mais completo e melhor, sempre desenvolvendo um novo senso de estima tanto para você como para aqueles ao seu redor. Esse algo a mais pode e com certeza vai deixar os outros ao seu redor mais atraídos por você. E que venho ressaltar aqui que isso é um termo que você precisa entender melhor. Mas vou falar sobre ele mais adiante no livro. Agora, a parte legal aqui desse mel é que, como mencionei no início, todos nós somos únicos e especiais. E, portanto, a forma que temos de conhecer o outro e de conhecer a nós mesmos acaba sendo muito de acordo com o famoso mindset. Pois assim como estilo de vida, podemos dizer aqui que você é o que você vive e que o melhor jeito de melhorar o seu repertório é entendendo esse conceito das histórias de contos de fadas e heróis. Recomendo você assistir algum filme da Barbie, algum desenho da Disney ou algum filme de herói para você captar melhor o sentimento daquilo que estou comunicando você aqui. Pois não há como você ser interessante se você não tem bagagem, ou, em outras palavras, aprendizados de vida. Você tem que entender que você é único e especial, e que a vida acontece de um jeito para cada um de nós, e que essa é a diversão da vida. Pois se fôssemos todos iguais, a vida não seria tão cheia de sabor e com faces que só conseguem ser experimentadas através da experiência. Hoje em dia, isso é muito ilustrado de muitos jeitos. Vou citar aqui alguns exemplos. O homem que se tornou bem-sucedido financeiramente na vida, a mulher que desenvolveu sua autoestima, o cientista que desenvolveu um produto de beleza, a cozinheira que misturou ingredientes e criou algo novo. Existem inúmeras formas de entender esse sentimento. O importante aqui é você valorizar a si mesma, o independente do que esteja acontecendo com você. Esse conceito nós chamamos de beleza, que é algo genuíno que a outra pessoa ou você possui porque você viveu aquilo, pois você experienciou aquilo, e por isso também é importante você reconhecer que você tem uma história. E que essa história pode acontecer tantas coisas, tanto de forma que aconteça com você, ou que você aconteça na vida do outro, que pode trazer a você uma forma muito mais saudável de ver a vida e que cria novos modos de deixar você feliz. Pois temos que levar em consideração que, no fim, todos queremos experienciar alegria, realizações, celebrações e histórias tanto nossas como dos outros. Pense só a quantidade de formas que seu cérebro irá experienciar ao ter esse novo jeito de interpretar a vida. Esse jeito que envolve magos, cavalheiros, donzelas, rainhas, princesas e outros que, para que quem já viu filmes sobre a era medieval, de forma de animações, ou até mesmo para que quem vê desenhos pode entender. Pois a verdade aqui é que a vida é muito mais repleta de coisas boas e de coisas que podem trazer um valor incomensurável de significado para a sua vida e daqueles ao seu redor. Por isso que usei o termo atração nas páginas anteriores, pois atração também é sobre aquilo que você atrai. E isso é importante, pois coloca você, primeiro, numa posição de protagonismo e, segundamente, numa posição de que algo mágico está prestes a acontecer. E aqui vou ressaltar que quando você entra nesse estado novo, de ver essas novas dimensões, de ver a vida, você cada vez mais vai se tornando cada vez mais bonito. E que a autoestima é algo mais independente, mas correlacionado com isso. Vou dar um vislumbre a você. Beleza genuína se trata daquilo que você é. A autoestima é como você se comporta. É como você consegue receber as coisas que a vida tem para lhe dar. Não se trata muito de conquistar, o que pode ser também conquistar coisas e pessoas, ou seja, ser você com autenticidade. Então, venho lhe dizer que cada momento de vida
vai exigir uma atitude sua. Isso é você se tornando uma pessoa bela e com caráter. É esse modo operandi de enxergar a vida. Aqui também vou dizer que vale você se conectar com aquilo que você sente. Pois como irei expandir um pouco nesse tópico lá no capítulo sobre gerações, houveram aqueles que não tinham nem tempo nem espaço para poder sentir. Então, essa dádiva que você tem hoje, que todo um ambiente terapêutico e até mesmo um pouco espiritual lhe traz, é muito sobre você estar em contato com suas emoções. É sobre você entender também que a forma como você se trata vai ser a forma que você trata o outro. E aqui vamos iniciar o próximo capítulo. Capítulo 3. O relacionamento mais importante. Eu queria colocar uma trilha sonora de emoção aqui para você. KKK. Pois esse aqui você já deve ter até mesmo a resposta. E vai ser um capítulo muito importante para a sua geração de valor, tanto para você como também para quem vive com você. O relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo. Aqui vamos abrir várias facetas, mencionando um pouco de cada parte que acredito ser importante para você compreender melhor quem é você para você mesmo e como é importante isso na construção de valor genuíno para si e para a sociedade também. Então, vamos lá. Começando pelo começo, o assunto que acaba entrando um pouco no termo família e que vou falar brevemente, pois, como disse, um livro inteiro pode ser escrito sobre isso. Sua família é onde você pediu para nascer. É onde você desenvolveu tudo aquilo que conversamos nesse livro. A forma de ver a vida, o modo como você se comporta perante si e o outro, a sua beleza genuína, sua autoestima, etc. Tudo isso parte do princípio que você nasceu sem saber de nada. Tudo isso parte do princípio que você veio com um potencial e que você é você. E, ao mesmo tempo, você é aquilo que sua família é. Família aqui é sobre pessoas de linhagem sanguínea e um pouco também sobre aqueles que lhe deram amor por meio de uma atenção carinhosa ao longo do seu desenvolvimento pré-consciência. Alguns nascem com personalidade mais forte e outros não têm tanta bagagem espiritual. De outras vidas, tema para outro livro. Não vou entrar tanto em termos científicos e terapêuticos aqui, mas o que quero ressaltar é que depois que você entra no estágio de opa, o que faço com minha vida a partir de agora, é definido muito por parte de quem criou você. Então, quando digo que o relacionamento mais importante é você, também venho ressaltar que o outro é muito sobre quem você é. E claro, aqui cabem uma infinidade de fatores, mas algo legal a ser levado em consideração é que cada pessoa que cruza seu caminho vem mostrar algo sobre você, e que quando você consegue, após algum tempo, desenvolver sua beleza e autoestima, você consegue ser muito mais impactante na vida de alguém. Tá bom, Rafael, mas qual o foco disso? Bom, para começar, todo mundo tem um potencial, que pode ser chamado de propósito também. Aqui entra aquele algo a mais que conversamos no capítulo anterior. Aqui, de forma bem simples e um pouco psicológica também, é que tudo o que acontece na sua vida se repete até você aprender a integrar aquilo a quem você é. E essa é a graça de se ter um relacionamento consigo mesmo, pois assim você consegue se preencher. Assim você aprende o que é amor de verdade, pois você encontra antes isso dentro de você. Lembrando que cada caso é um caso, e que no capítulo sobre gerações, pressão e nível de conhecimento, vamos aprender e entender mais sobre. Então, quando você se dá conta disso, que acho que ninguém conseguiu explicar para você assim na sua vida, você começa a enxergar as coisas que acontecem com você com outro modo de enfrentamento. Pois, novamente, cada caso é um caso, mas há aqueles valores, ferramentas que ajudam você a viver o seu propósito, potencial de forma mais saudável. Pois venho reforçar aqui. Você ser alguém atraente é muito mais sobre você aceitar quem você é do que se encher de dicas. É muito mais sobre você entender sua história, de onde você veio,
O que você está fazendo da sua vida? Quem te ajuda? Quem está na sua vida no momento atual? Onde você quer chegar? Do que meramente você achar que alguém vai lhe completar. E no mais, lhe digo que se você inverter a ordem de querer alguém antes de se encontrar, você corre sérios riscos de acabar com o coração partido. Não existe isso de completar. Não pelo menos do ponto em que algo está faltando em você que precise ser complementado. Existe sim o ponto que alguém possa ter, aquilo que você de alguma forma sonha e sente, que é real. Aquele sentimento de completude em alguém vem depois de você entender o que escrevi na página anterior. E aqui temos também um tópico sensível, caso você seja alguém um pouco mais de idade, pois, como mencionei, a dádiva de hoje em dia ter espaço para adentrar os próprios sentimentos é algo especial, que você que está lendo está tendo a oportunidade de ter. E que se você é um pouco mais de idade, vai ver você teve que lidar com a vida com um modo totalmente diferente disso. Mas, novamente, cada caso é um caso. Então, não vamos nos apegar a generalizações aqui, e sim levar em consideração essa hipótese. Então, voltando ao assunto, você. Como você está se sentindo hoje? Essa pergunta pode ser uma bússola para sua vida, pois sempre vai lhe mostrar aonde você está. E aqui começa aquilo de você se encontrar, pois, se eu te disser que se você foi criado por uma força inteligente e que essa força tem jeito de te mandar sinais, você acreditaria? Então, desenvolver um relacionamento consigo mesmo é algo simplesmente maravilhoso, pois coloca você em contato com muitas coisas. Ele tira aquele estágio de tédio da vida. E conforme você vai se guiando pelos seus sentimentos, entendendo, é claro, aquilo que descrevi anteriormente e que será descrito também posteriormente nesse livro, você vai conseguir viver uma vida muito mais autorrealizado. E pode se preparar, pois estamos apenas começando esse livro. Capítulo 4. Gerações, pressão e nível de conhecimento. Nesse capítulo vamos abordar vários assuntos para te pré-situar ante o que podemos chamar de modernidade. Aqui vamos citar o ponto em que muitos de nós nos encontramos. É onde a vida está nesse momento, e é onde temos que entender algo sobre temas até um pouco mesmo espirituais. Vamos lá, começando pelo começo, que são os avós. Imagina comigo por um momento que, se os seus pais viveram aquilo que disse sobre correr por aí, soltar pipa, jogar futebol, etc. O que seus avós viveram? Sem esquecer aqui que cada caso é um caso. Mas pensa comigo. Muitos avós e avós viveram muitas coisas. E que antes, pensa comigo, nem telefone de discar tinha. KKKK. Então, assim, a geração deles carrega um valor, que é o que foi passado para os seus pais e que chegou em você. Então, por isso é importante você valorizar eles. Tanto seus pais, como seus tios, tias, parentes distantes e avós e avós. Imagina você ver alguém que é filho do seu filho. Isso é até complicado de imaginar. Então, levando em consideração que você que está lendo esse livro pode ser tanto parente como estar mais na situação de filho, deve levar em consideração que a vida quer te dar tudo o que você quer. E isso às vezes envolve você sofrer algum tipo de pressão. Pense só. Vamos colocar aqui você num ponto muito bacana. Você é Deus. Lembrando, isso aqui é um momento de leitura para melhorar a forma de como você se relaciona com você e com a vida. Você está naquele estado de total completude e com tudo pronto. Mas você está sozinho. O que você faria? Essa pergunta pode abrir muitas formas de pensar, mas acho que uma resposta em comum é que com certeza há um tédio, que com certeza não há propósito e que com certeza não há nem virtude, nem valor, nem significado, nem nada. Simplesmente você está só. Imagina o tédio disso. O que você faria? Se você respondeu, eu criaria formas de experimentar a vida e criaria outros seres com a capacidade de viver inúmeras coisas que sempre estão protegidos e, ao mesmo tempo,
não sabem disso. Se você respondeu isso, você chegou bem perto, porque pode ser até mesmo mais interessante do que meramente isso. E aqui temos o exemplo de alguns pontos legais nisso. São o que chamamos de fantasias. Um homem com a vida financeira ganha pode ser algo que outras pessoas vão experienciar. Uma mulher que cozinha bem pode ser algo que outras pessoas vão experienciar. E então, aqui abrimos um ponto bem interessante e que é também um pouco espiritual, que é: você existe. Sim, você mesmo. Você é único e você, somente você, pode viver aquilo que foi separado para você. Então a graça aqui é você ser você mesmo. No tema desse livro, que são relacionamentos, é muito sobre você entender que você é você e que o outro também existe nesse mesmo patamar. Mas que você só vai conseguir reconhecer isso depois que você vivenciar certas coisas na sua vida. Então, sem colocar tanto foco nisso e também trazendo o ponto importante disso, você tem que aprender o valor da simplicidade, de viver cada momento com intensidade e profundidade, com bastante amor por si, pelos outros e por tudo que há vida. A simplicidade envolve você saber que cada pequena coisa que acontece na sua vida é cheia de significado. E isso vai se escalando conforme você vai integrando isso na sua vida. Agora, tenho algo sensacional para lhe dizer. Digamos que você tenha uma missão de vida. Me diga o que acontece depois que você realiza isso? Já parou para pensar nisso? Imagina você trazer à luz da vida uma ideia, uma criação, um sentimento para um grupo de pessoas, algo nesse nível e ainda estar jovem. Então, o objetivo desse livro é dar a você esse ar para você respirar. Pois vamos falar nesse capítulo também o ponto que você se encontra. Beleza. Agora, você sabe que tem uma missão, que você tem algo que só você pode fazer. Não é isso intrigante? E então aqui, você vai abrir uma nova sinapse neural, que é toda vez que fazemos algo novo, até mesmo pensar. O que você sente que tem que fazer na sua vida hoje? Essa pergunta pode criar muito mais sinapses neurais do que você pode imaginar. E isso é extremamente saudável, pois você vai construindo um novo senso de identidade em você, pois você vai encontrando sentido nas suas ações. E aqui, pessoal, existem vários tipos de personalidade. Recomendo ver um pouco do Marcus Strider e do trabalho dele. Existe uma profundidade maior e ele toca na ponta do iceberg, conteúdo vitaminado e que vale a pena dar uma assistida. Procure no Instagram. Serão aqueles que provavelmente vão te completar daquela forma positiva que conversamos. E no mais, quando você busca a sua autorrealização e outros mencionados anteriormente, você está também desenvolvendo sua autoestima e seu lado mais familiar. Claro que para ser entendido esses conceitos, você deve vivenciá-los. E um bom começo é você fazer as pazes com aquilo que você carrega consigo. Amadurecer e resignificar pode construir em você uma forma mais forte e saudável de você enxergar a vida e a si mesmo. E assim, você consegue ir cada vez mais desenvolvendo um relacionamento com você e com a vida. E aí sim, você vai começar a experienciar diversas coisas positivas, inclusive nos relacionamentos. Portanto, algumas recomendações são: busque entender a si mesmo, saiba quem você é. Aqui, fazer um mapa astral com um profissional pode lhe ajudar com isso. Pois, como mencionado antes nesse livro, na parte de gerações, isso antes não era tão divulgado, e é algo que ajuda muitas pessoas a entenderem um pouco mais sobre si mesmas. Depois que você tiver uma noção de quem é você, aí sim você consegue começar a entender as coisas que acontecem na sua vida. E importante aqui é você saber que tudo opera para o seu bem maior. Você ter essa convicção dentro de você pode abrir muitas oportunidades de crescimento emocional e espiritual para a sua vida. E a partir daí é que você passa realmente a desenvolver uma boa autoestima, uma que é saudável, sustentável e bela.
Pode não ser exatamente nesse momento o que você quer, mas se você refletir o quanto já foi feito só para você estar vivo, com um teto e comida para comer, já é de bom tamanho. E um nível de amor por ações, não tanto por palavras, que e o que necessitamos, mas que supria um nível de carência na nossa vida. Assunto também para outro livro que em breve vem aí. Então, estamos falando de bastante coisa aqui nesse livro, e importante aqui é a gente definir que você é, sim, um indivíduo único e que tem coisas que só você pode realizar, viver e experienciar, coletivas e individuais. Portanto, alegrar-se com isso é fundamental, pois aqui entramos no capítulo final. Capítulo 5. O que fazer hoje em dia? Bem, chegamos a uma pergunta muito importante. O que fazer de agora em diante? Bom, a questão aqui chamado de autoestima é fundamental, pois é quem você decide ser diante das coisas que a vida tem para lhe dar. Vamos levar em consideração que você está num ponto bom da sua vida, que você está, sim, um pouco entediado, mas está, ao mesmo tempo, levemente alegre. Aqui, o importante é você reconhecer tudo aquilo que você já viveu e ir em frente rumo ao seu propósito. Pois importante aqui também é que quando desapegamos de algo, é que aquilo que é nossa passa a nos encontrar. Tome posse também. Não deixe ir por indecisão ou neutralidade apática. Então isso pode ser levado, sim, para relacionamentos como também para outras áreas da vida. Mas focando aqui em relacionamentos, venho dizer que quando você buscar a sua autorrealização, alegria, felicidade e o seu desenvolvimento como pessoa, você vai ver os relacionamentos que vão aparecer para você.